primeiro jornalista do segmento de jornalismo policial a tratar de forma completa foi você. E eu faço questão de enaltecer isso porque, disparado, você é o melhor repórter do jornalismo policial. O assunto vai entrar na tela e também ganhou ontem as páginas, ganhou todos os sites e muito provável que todos os programas de TV em Mato Grosso e fora. O momento em que uma pessoa para ao lado ali de um homem com situação de vulnerabilidade, dá um tiro e mata. Mas peraí, esse homem em situação de vulnerabilidade não tem mãe, não tem pai? Tem. E a mãe assistiu e está assistindo o filho ser executado. A mesma imagem que a senhora está vendo, a mãe deste rapaz e a família assistiram. O Didio conseguiu um outro vídeo, como você percebe, onde você vai ouvir o que o então procurador da Assembleia Legislativa, imagino que já deva ter sido afastado, só temos que lembrar, ou função, né? Porque lá atrás um procurador também da Assembleia contratava garotas de programa e espancava elas, vocês devem se lembrar disso. Aí agora, um também procurador da Assembleia entendeu que tinha o direito de tirar a vida de um homem em situação de vulnerabilidade. Mas, repito, o Didio descobriu a família desse homem. E nessa matéria, vocês vão ouvir a tristeza de uma mãe que, além de enterrar um filho, está assistindo pelo Zap, pelas TVs, o momento em que o filho é executado. Daqui pra frente, coloca o Didio na tela, com ele é quem produziu esse material. Pode explicar, Cracasso? Vamos lá, Popão. Assim, a história já foi um pouco contada aí, mas de forma narrada no local e com a fala daqueles que foram entrevistados, isso é muito bom. Isso vai deixar muito claro inúmeras situações que foram apontadas e até como indigente, alguns acreditavam que esse rapaz seria enterrado, acreditando que ele não teria família. Tem família bem-sucedida, que são filhos, são homens de Deus, mulheres de Deus, que pertencem a uma religião que é evangélica na região de Várzea Grande. O que eu quero mostrar é aquele que foi identificado como condutor do carro. Vamos no procurador? Mostra o procurador para mim, fazendo um favor. Vou chamar ele de advogado, tá, Pop? Porque é a profissão inicial, a qual ele foi concursado, proprietário desse carro que aparece na tela, que é o Dr. Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva. No depoimento, o Dr. Luiz, Pop, ele afirmou, olha só, que antes dele atirar no Ney, o que ele fez? Fica na foto do Dr. Luiz, tá? O Dr. Luiz, ele estaria com os filhos, as crianças dele dentro do carro, com a esposa dele dentro do carro, passaram na base Boa Esperança, ali da UFMT, e informaram para a polícia, policial, seguinte, tem um homem aí que está jogando pedra no meu carro, tem um homem que está jogando pedra no meu carro. Ele afirma no depoimento dele, e ele fala que a polícia não fez nada. Por isso ele foi para a casa dele, deixou as crianças, mais a esposa lá, retornou novamente ali para onde aconteceu o fato, acompanhou o rapaz de longe e o disparo foi efetuado, mas não foi a intenção de matar, assim ele afirma. Como a gente aqui tem um bom relacionamento com todos aqueles que fazem parte da Gloriosa, fizemos o contato, ele passou lá na base, então deixa eu falar com o comandante. Ô capitão Marco de Melo, o senhor que está comandando aí a base da UFMT? Sim, somos nós mesmos. É porque o rapaz, o doutor lá, o procurador, ele fala que passou na base, pediu apoio para a polícia e a polícia não fez nada. Aí o próprio capitão afirmou nossa equipe de reportagem. Olha, pode falar em alto bom som que ele é mentiroso. Acabei de me reunir com toda a guarnição que estava na base, lá ele não passou. Se passou, Pop, não foi registrado ou não há comunicação ou não há a ciência por parte daqueles que estavam como policiais militares na noite do fato. Porém, quem passou lá na base para poder falar sobre o fato foram dois motociclistas que pararam e falaram, olha, tem um homem que foi morto ali, do lado do FMT, vão lá. Aí que a polícia chegou no local, fez isolamento do local, acabou aí localizando de vídeo de segurança que se tratava de uma Land Rover, que posteriormente chegou à Polícia Civil, que é DHPP, e começaram a fazer um trabalho de investigação. Após a matéria passar no programa do Pop,
o vídeo acabar sendo viralizado no programa do Pop, conseguimos, com a tecnologia avançada que existe no Grupo TV Cidade Verde, de melhorar as condições de vídeo e melhorar as condições de áudio do ambiente. Você vê que o procurador ele para do lado daquele que seria o alvo da situação e fala uma frase pequena. Se puder colocar a frase, olha só o que ele fala. Você está abusado, né? E efetua disparos. Eu, no meu entendimento, eu acredito que haveria mais pessoas no carro, mas a Polícia Civil acredita que não haveria mais ninguém, apenas ele. Mas o fato principal é a morte registrada, é a execução registrada, que durante toda a informação que foi passada do programa do Pop, a família do Ney fez um contato. Ela falou assim, programa do Pop, muito dói aquilo que é falado, ou aquilo que é explicado, ou que vem sendo noticiado. Nós queremos falar, nós queremos contar a nossa versão e falar sobre o Ney, se possível for. Em função disso, 4 horas da madrugada, imediato a equipe do Pop já se preparou. Às 4h30 da madrugada já estava na casa dessa mãe. E a dona Iracema, juntamente com o David e o Davi, que é o irmão dele, irão falar nessa reportagem, onde gostaríamos que todo prestasse atenção nas narrativas e nessa história do Ney, quem seria ele, aonde ele morava e o que vem acontecendo com ele desde os 4 anos de idade, Popão. Dona Iracema, quero me dirigir à senhora com muito respeito. Primeiro, eu quero me desculpar por nós da TV Cidade Verde rodarmos um momento em que o vosso filho é executado numa atitude covarde. Se aquele que executou tem conhecimento jurídico, é advogado, é mais um motivo para ele saber que cometeu um crime. Qualquer que fosse o acontecimento que a vítima teria feito, ele, como advogado, conhece melhor que eu e você, Didio, as leis desse país. Eu não me lembro de nela ter pena de morte para advogado ou para procurador da Assembleia decidir quem pode ser executado e quem não pode. Na matéria, eu gostaria, Iago, do momento, perdão, dona Iracema, nós só estamos mostrando para que seja feita justiça. Justiça. É sabido que o então procurador da Assembleia se entregou na delegacia, mas o vosso filho foi entregue num cemitério, o corpo. E não há mãe nesse mundo e pai nesse mundo que vai dormir tranquilo, sossegado, tendo o entendimento que a vida do teu filho, a vida da tua filha, não foi interrompido por uma doença, por um atropelamento de alguém sem querer, por um homem estudado, esclarecido, com dinheiro e com baita cargo como procurador de uma casa de leis estadual. Ontem ainda nós falávamos que o procurador já está sendo auxiliado juridicamente e aí o advogado de defesa nada tem a ver com as atitudes. Ele estudou para isso. E ainda que haja uma coincidência do advogado de defesa ser alguém muito querido que presta serviço por esse programa, Dr. Rodrigo Pouso, um dos melhores advogados criminalistas. Mas com todo respeito ao meu amigo Dr. Rodrigo, filho de Dona Ana, é o papel dele defender o cliente. Ele estudou muito para isso. Ele que exercite toda a habilidade que tem. Eu quero ver como é que vai convencer de que ali quem atirou e matou fez por um impulso e que nunca fez nada de errado. Nunca tinha feito. Porque fez. Tirou a vida de um filho e está tirando a vida de uma mãe. Porque, meu irmão, a mãe que enterra um filho, ela morre um bocadinho todo santo dia. Play neles. A nossa equipe de reportagem está na região do Chapéu do Sol, no município de Várzea Grande, para poder falar diretamente com a família daquele que foi executado, foi morto a queima-roupa em uma avenida ao lado da UFMT, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá. A vítima, Neymília Alves Pereira, de 42 anos de idade, que acabou sendo replicado do programa do Pop. Tamanha covardia após ser chamado na porta de um carro e ali um disparo foi efetuado. Com a execução, a polícia estaria investigando quem seria o atirador. Apenas câmeras de segurança que demonstravam que um carro de luxo, que foi identificado como uma Land Rover, seria da propriedade ou seria daquele que é proprietário que supostamente teria atirado contra o Ney.
até que o seu advogado entrou em contato com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Cuiabá e falou que às 2h da tarde, quinta-feira, o seu cliente iria se apresentar. Para a surpresa da população, aquele que disparou contra o Ney e acabou matando e fugindo do local, se trata do procurador da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o procurador Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, que se apresentando o armamento que foi utilizado, que é uma pistola, além de rover que ficou apreendida no pátio da delegacia e agora terá que passar por uma audiência de custódia. A família fez contato com a nossa equipe de reportagem e aqui no Chapéu do Sol, mais precisamente no bairro Nova Esperança, nós estamos com todos os familiares. Uma estrutura familiar a qual vem acompanhando há muito tempo, há mais de 20 anos, a situação do Ney, que sofre de esquizofrenia, onde há documentos que comprovam a dependência química misturada aí com essas alucinações, mas que não tem no seu histórico de vida nenhum crime praticado de grande potencialidade. Nosso lado está aqui a dona Iracema Alves Ferreira da Silva, que é a mãe do Ney. Esse moço que está aqui de terno é o irmão dele, David Wilson, que é o irmão, além do padrasto, as irmãs, as sobrinhas, a família e mais pessoas que estão chegando. Eles estão aguardando a liberação e todo o procedimento para que seja feito aí o funeral desse jovem, desse homem que foi morto de forma covarde e das explicações que foram dadas através da imprensa que divulgou a fala do advogado e até mesmo justificativa em cima do injustificável. Dona Iracema, a partir do momento que a senhora acabou sabendo que o filho da senhora foi executado, que ali não se trata de uma legítima defesa, de alguém que estava sob perigo, mas que seu filho foi atraído para a morte, como a senhora viu e o que a senhora conseguiu entender naquele momento? Naquele momento eu tomei um susto de saber que meu filho tinha sido morto por uma pessoa que eu pensei que era em favor do povo, mas não. Foi o matador do meu filho. É um momento pesado para a mãe, porque assim, ela está lidando assim com uma mistura de sentimento. Perdeu o filho, indignada com a injustiça ou aquilo que foi praticado, que precisa ser esclarecido. Mas eu vou falar com o David, que é o irmão dele, que sempre acompanhou passo a passo de algumas internações e do estado clínico dele. David, é complicado, porque o seu irmão, por mais que ele era considerado como um morador de rua, ele tem uma família e tem uma estrutura. Sim, a gente sempre esteve procurando tratamento para ele. É evidente que às vezes as coisas fugiam do controle, ele entrava em surto. Por algumas vezes a gente precisou interná-lo compulsoriamente. Passamos muitas situações de adversidade com ele. Mas nada justifica a forma cruel como esse cidadão tirou a vida do meu irmão. Agora, olhando as fotos do passado, só para a gente poder trazer aqui a estrutura que o Ney tinha como família em Várzea Grande, a gente percebe que ele seria uma pessoa dentro da normalidade. O que fez e como começou a demonstrar que ele teria esquizofrenia e até mesmo o contato dele com os entorpecentes? Meu irmão, desde criança, né? Ele tinha 4 anos de idade e já foi diagnosticado com esse problema, desse distúrbio. Aí foi sendo tratado na medida do possível, né? Ele foi para São Paulo, fez tratamento lá no Barraus, ele fez tratamento em Goiânia. Nós procuramos diversas clínicas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu internei ele em clínicas de recuperação. Quantas vezes eu levei ele para Adalto Botelho, CIAPS, quantas vezes eu levei ele para tratamento, foram muitas as ocasiões. Então, nós fizemos o possível para tentar fazer que ele viesse a ter esse quadro revertido. Agora, na mídia foi divulgado o defensor do procurador da Assembleia Legislativa, Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, que ele não teve intenção de matar o seu irmão, que ele não se preparou para matar o seu irmão, que seu irmão estaria jogando pedras no carro dele. Coisa no posto de combustível, o que aconteceu ali? Lá no posto de combustível, essa pessoa que estava aí quebrando vários carros, quebrou o carro, jogou pedra, quebrou um outro carro e esse fato aconteceu ali.
Ontem mesmo? Antes do crime? Ontem mesmo. E ele foi em casa, pegou a arma e foi lá? Ele anda armado? Não foi em casa pegar arma. Ele tem porte de arma legal. A arma já foi entregue para a autoridade policial. O carro foi entregue também. Tá todo... Ele não tem intenção nenhuma de burlar a norma e buscar aí a impunidade. Então, só uma dúvida. O senhor mencionou que o Miller avançou, né? Sim, só as imagens mostram, não sou eu que estou falando. Se você pegar o contexto da imagem e ampliar, você vê que essa pessoa abaixa e vem para cima. E aí aonde pegou o tiro foi dessa... Parei nesse momento. Ele parou. Qual a intenção dele ao parar? Foi ali ele explicou que ele estava voltando, se deparou com essa pessoa que tinha indiretamente lá quebrado o carro, faz hora na sociedade. Essas perguntas também, né, que faz hora na sociedade aí, tem um histórico aí de criminalidade, faz hora jogando pedra, faz hora quebrando carro e isso uma hora ia acontecer com alguém. Agora, ele quis? Ele não quis. Ele não quis, não tem. Se ele quisesse no primeiro momento, no caminho, ele não premeditou. Não premeditou, não é premeditado, não tem execução. A autoridade policial vai falar amanhã na coletiva, ele vai falar para os senhores que entendeu, depois de todo o contexto contado, que não foi execução. Como o senhor avalia essa situação? Paz, independente de que se ele, num surto ali, tenha feito qualquer tipo de agravo material a esse senhor, em hipótese alguma ele tinha o direito de fazer isso, de tirar a vida do meu irmão daquela forma cruel, chamando ele como se fosse dar alguma coisa para ele, trazendo ele para uma emboscada e a sangue frio ou de uma forma premeditada. Tudo supostamente indica isso, que ele premeditou chamá-lo e sacar da arma como ele sacou daquela forma e tirou a vida dele ali com um tiro a queima-roupa. Isso é inaceitável. Como que o ser humano chegou a essa situação? Eu creio que é o que a Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa situação está acontecendo. Independente dele ter sido agravado materialmente, ele não tinha esse direito de tirar a vida do meu irmão. Não. Se ele, por algum motivo, agravou moral ou materialmente esse cidadão, não justifica de forma alguma aquela agressão que ele fez contra o meu irmão, tirando a vida dele. Nada vai justificar. Você vê o Ney Miller, ele sempre foi uma pessoa que teve esse tipo de problema, mas ele não era de agredir as pessoas dessa forma como ele está dizendo. Não existe isso, isso aí é um factoide, isso é uma ficção que esse advogado ele está tentando trazer para atenuar a situação desse senhor. Porque, na verdade, foi algo que a gente entende premeditado. Ele premeditou essa ação para ele chegar até ali de forma covarde, numa emboscada. Tirou a vida do meu irmão de uma forma tão cruel, sendo ele um homem estudado, um senhor que tem conhecimento das leis. Ele se achou dono do direito de tirar a vida. Isso aí não pode ser mais uma estatística, gente. Quantos Ney Millers tem por aí que estão sendo executados e ninguém fala nada? Nós não vamos nos calar. Nós vamos ir atrás. Agora, 9 horas da manhã, tem o sepultamento dele. Nós estamos sabendo que há uma audiência de custódia para esse senhor agora. Mas eu quero fazer um apelo para o governador do estado, para o presidente da Assembleia Legislativa, para os deputados estaduais. O estado do Mato Grosso não pode ser um exemplo de impunidade para o Brasil, não, gente. Por favor, vamos tomar ciência dessa situação que aconteceu com meu irmão Ney Miller, que isso seja de exemplo, que não haja uma impunidade nessa situação. Eu peço que vocês nos ajudem. Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ordens competentes, nós não estamos falando nem citando um indigente que não tem família ou que não tem paradeiro, não tem RG, não tem CPF.
Nós estamos falando de alguém que estava na condição de vulnerabilidade, dependente químico, porém, desde a sua infância, dos 4 anos de idade, já teria aí diagnosticado a esquizofrenia. Dona Iracema, eu sei que é pesado para a senhora a gente ficar falando e querendo provocar ou buscar mais informações ou até mesmo a comoção pública diante desse tiro a queima-roupa que deixou a população do Mato Grosso, de Cuiabá, indignada. Se a senhora tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com o procurador Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, que também é pai de família, é alguém que tem um cargo de confiança concursado na Assembleia Legislativa e que se trata de um procurador que compreende as leis. O que a senhora falaria olho a olho para ele? Que o meu filho não era bandido, ele apenas era um doente mental. Ele não tinha o direito de tirar a vida do meu filho como ele tirou. Meu coração está partido. Ele matou meu filho, mas ele matou metade da minha vida também. A nossa equipe de reportagem, como já é dentro de um jornalismo parcial, estaremos acompanhando essa família até o fim. Se houver necessidade de algum auxílio jurídico, essa família vai ter. Se houver aí a necessidade de trazer mais comoção para a sociedade, e que possa apoiar a situação dessa família e que esse caso não fique impune por se tratar de um procurador, nós esperamos aí, no mínimo, o afastamento do procurador, no mínimo, a intervenção dos órgãos competentes, que aquela denúncia que vai chegar para o Ministério Público, ou o próprio juiz ou magistrado que irá apreciar a situação do flagrante que aconteceu através da DHPP, onde gostaríamos de parabenizar Dr. Caio Albuquerque, titular, que manteve-se firme e seguro na prisão em flagrante do procurador da Assembleia Legislativa. Parabenizar aos agentes investigativos que fizeram o levantamento técnico e conseguiram chegar no modelo do carro, e quando o procurador ele percebeu que o cerco estava se fechando, ele se apresentou com o seu advogado. Porém, vamos aguardar a audiência de custódia. Algo que vai chamar a atenção e que vai trazer estranheza para a população é se esse homem responder em liberdade ou se na audiência de custódia não haver uma manutenção ou a manutenção para manter a prisão dele ou convertida para a preventiva, porque se fosse com José, aconteceria isso. Se fosse com Manuel, aconteceria isso. Se fosse com Silvio, aconteceria isso. Mas se trata de um procurador da Assembleia Legislativa. Esperamos, a partir de agora, que a sua função, o seu cargo público, ou até mesmo o seu estado social ou poder aquisitivo, não possa interferir nas decisões, porque a lei que bate no Chico tem que ser aquela mesma que bate no Francisco. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Dona Iracema, primeiro desculpa. Primeiro me perdoe de mostrar o vosso filho sendo executado num programa de televisão. Me perdoe. Eu também tenho mãe, de mais de 80 anos de idade. E, infelizmente, assim como a senhora, minha mãe também enterrou um filho. E sempre que tenho a oportunidade de almoçar com a minha mãe, percebo a emoção, a dor, toda vez que ela lembra do meu finado irmão. Então, Dona Iracema, o primeiro posicionamento meu é me desculpar com a senhora. Nós só temos essa maneira de chamar a atenção das autoridades. Não precisem repetir mais o momento em que o filho da Dona Iracema é executado. Não precise. Eu estou pedindo, Iago. Já é o suficiente para essa mãe aí que está conhecendo a pior dor da vida. Meu irmão, nesse mundo, você nunca vai conhecer um amor maior e mais verdadeiro que de mãe. Você imagina o sofrimento da Dona Iracema todas as noites dormindo e sabendo que o filho está debaixo de chuva, que está debaixo de sol, sendo maltratado pelas pessoas, porque quando você se torna numa situação de vulnerabilidade, você se torna uma pessoa invisível. Ninguém liga, ninguém olha, só a mãe. Imagine o sofrimento dessa mãe todas as noites, se é que ela conseguia dormir, quando colocava a cabeça no travesseiro e lembrava que o filho não tinha travesseiro, que estava na rua sendo judiado.
E aquele que assassinou estudou, teve as melhores escolas e faculdades para entender que tem lei nesse país. Aliás, quem assassinou é advogado. Eu quero deixar muito claro que quem faz a defesa dele é um amigo meu, que eu tenho respeito e gosto. Mas eu disse ontem ainda ao doutor Rodrigo, por mais que eu tenha um amor ao doutor Rodrigo, a dona Ana, a mãe dele, ele está fazendo o papel dele de advogado. Se você tiver que ficar com sentimento de raiva, de veneno, não é com um advogado que estudou para defender a cliente, é com quem cometeu o crime. Então, que o Luiz pague por ter tirado a vida de um filho e tirado a vida registrado em vídeo e áudio. Não repitam o vídeo, não precisa. Me perdoe, dona Iracema, esse mesmo Deus ao qual a senhora é temente, eu e a minha família também, que fortaleça a senhora dia após dia. Fácil não é, mas não é mesmo. Senhores, eu vou pedir o auxílio de vocês. Eu sei que a próxima merchan ia ser lá na frente. Eu quero fazer agora. E se vocês forem colocar a matéria aqui, Iago, para eu ouvir áudios, eu estou pedindo. Não coloque o momento em que o menino, o filho da dona Iracema, é executado pelo, então, procurador da Assembleia. E essa função já teve aqui no nosso jornal policial, essa mesma função. Um outro homem que ocupava essa função de procurador, ele contratava garotas de programa e espancava. Vocês lembram disso? Nós mostramos aí. Aí, então, aquele procurador foi afastado. Aí agora, nas páginas policiais, é a vez de um advogado, Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, bastante estudado, bastante esclarecido. Eu quero ouvir as mensagens que estão chegando em apoio a essa mãe, a essa família, porque seja procurador da Assembleia, seja o que for, não sendo Deus, ele não tem o direito de dizer quem vive e quem morre, irmão. Na moral, não tem. Melhor que a minha fala é a fala da audiência. Por favor, Varão. E aí, meu amigo Pop, o que você acha que vai acontecer? Mais né? Um dinheiro que vai ficar respondendo em liberdade, vai anos e entra anos até o crime ser prescrito. Aí dá o quê? Pizza, não é verdade? É assim, meu filho, é o grande quanto o pequenininho, sempre haverá disso daí. Não pensa que vai ser o último, não. Até pela voz dá pra gente ver que é alguém com experiência de vida, né? Play. Isso é muita covardia, rapaz. O cara tem poder na mão, pode fazer o que quiser. Se esse guri fosse meu irmão, eu digo pra você, ó. É dar resposta pra esse cara aí. Vai, o áudio. Bom dia, Pop. Aqui é Frederico do bairro Ribeirão do Lipa. Tudo bem? Estamos vendo esse caso do menino que morreu pelo procurador. Tem uma filmagem que você mostrou aí, o advogado fala que o cara não teve intenção de atirar no cara. Mas se você puxar a imagem devagar, você vê que o cara já está com a arma na mão e o braço esticado. Então, já estavam pensando na defesa. Dá uma olhadinha na filmagem que mostra do lado do carro, o cara já está com o braço esticado, não precisa com a arma na mão. Então, se fosse seguro, o cara ia pegar a arma, o braço não estaria esticado, e aí ele ia baixar o braço do volante e pegar o revólver. Irmão, obrigado. Eu não vou voltar ao vídeo, já judiei demais dessa mãe, né? Eu não vou voltar ao vídeo, me perdoe. Eu quero fazer uma rápida colocação para o senhor aí. Nós não temos que ficar no veneno com advogado, não. E não é porque é alguém que eu conheço. Porque quando um bandido é baleado e chega no hospital, ninguém fica no veneno com o médico que faz a cirurgia nele. Quando um bandido vai no açougue e compra carne, o açougueiro não fala, você é bandido, eu não vou vender para você. O advogado estudou para isso, irmão, para fazer a defesa. Ele é o menos culpado. Fosse o doutor Rodrigo, fosse qualquer advogado, ele está exercitando o que estudou. Tem que ficar no veneno com quem pratica o crime e não com o advogado que faz a defesa. Seria estranho se o advogado de defesa falasse, olha, meu cliente matou, tá errado, tava chapadão e sentou o dedo. É advogado de defesa. Play. Pop, eu tenho esse último áudio que eu vou rodar aqui, diante de vários que chegou para nós. Nós recebemos o programa de ontem, de um frentista que estava trabalhando na noite do crime e narra um pouco do que aconteceu, Popão. Por favor. Bom dia, Pop. Esse andarilho aí que levou o tiro ontem, eu trabalho num posto de combustível ali próximo ali, né? Num posto de combustível ali na rotatória ali do viaduto do Shopping Três Américas. E esse andarilho, ele passou no posto ali,
arrancou a placa de um carro que estava abastecendo, né? Era de um carro até de luxo também, só que era uma Porsche. Ele foi lá, do nada ele veio do lado do Comper, arrancou a placa desse carro aí e foi sentido para atravessar pro lado da UFMT. E nessa que ele foi, ele pegou umas pedras, acertou uns carros que estavam parados na conveniência, que acho que até quebrou o retrovisor, o vidro de um carro de um cliente na conveniência. E esse mesmo rapaz aí que levou o tiro, ele sumiu. Aí depois ele apareceu de novo, aí o pessoal queria bater nele e ele saiu correndo, né? Aí depois de umas 40 minutos depois, veio um motorista de aplicativo lá abastecer, eu atendi ele, e ele falou que esse morador de rua tinha levado um tiro, e parece que estava morto ou estava esperando o SAMU ali nessa mesma região aí do lateral da UFMT, né? Ele acho que estava num surto, não sei o que estava acontecendo com esse morador de rua, que ele estava jogando pedra, estava provocando todo mundo, entendeu? E eu acho que esse rapaz aí desse carro aí deve ter sido alguém que deve ter, não sei, não posso afirmar, algum prejuízo com esse morador de rua e foi atrás, né, para tirar satisfação e fazer a cobrança com esse rapaz, né? Meu nome é Gerson, também acompanho o programa aí todo dia. Obrigado. Obrigado, senhor Gerson. Obrigado, senhor. Ele então foi tomar satisfação e tomou a vida do rapaz. Seu Popão, para de ficar me rasgando, dando moral, elogiando. Você tem a tua timidez. Mas eu preciso dar parabéns para você, pro Pedrinho. Tô falando sério. Pro Heron, o teu cinegrafista, o JD. O material que vocês produziram do filho da dona Iracema, a judiação que fizeram, é algo que as autoridades vão pedir, não precisa voltar o vídeo, para estar anexado no processo. Você pode ter certeza disso. A matéria que você, o Heron, o Pedrinho, o JD produziram, vai estar anexado no processo. Você pode ter certeza disso. Dá trabalho ser bom. Ser ruim é fácil. Então só estou enaltecendo o trabalho da equipe liderado por você nessa matéria muito bem editada. Eu não digo o conteúdo, a tristeza de uma mãe. É o passo a passo como se deu. Você oportunizou, advogado de defesa, a família. Parabéns, cracaço.